Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o clima no Cerrado e quais são as condicionantes que levam a essa condição de clima que a gente tem aqui, certo? E no primeiro momento a gente precisa definir, relembrar lá os conceitos de tempo e clima, certo? Então tempo é a condição instantânea das variáveis climáticas, o que eu estou observando naquele dado momento, enquanto que o clima é a descrição estática que expressa as condições médias do sequenciamento de tempo. Então, a gente tem dois exemplos: chuva aqui num determinado momento e horário, aqui no Brasil, enquanto que eu tenho a condição climática. Então, a média de chuva anual para 30 anos para todo o Brasil. Então, eu tenho tempo instantâneo e clima, condição histórica observada naquela determinada região, certo? Bom, a partir disso, eu tenho tanto fenômenos do espaço temporal afetando essas condições. O tempo, quando a gente observa o tempo, eu vou aplicar isso à tomada de decisão. O que eu vou fazer naquele determinado momento com base no que está acontecendo de tempo. Já o clima, ele é usado para planejamento. Então, por exemplo, eu vou observar as condições climáticas para definir qual que é o total de água que eu preciso para fazer o manejo de irrigação para uma determinada área, para uma determinada cultura naquela região que eu estou fazendo a análise. Já o tempo, ele vai me ajudar a decidir se eu irrigo ou não naquele determinado dia, em função da fase da cultura, em função do que a gente definiu de plantio, da região que a gente está inserido. Então, eu uso o clima para planejamento, analisando esse histórico climático da região, enquanto que o tempo, eu uso aquela informação naquele momento para tomar uma decisão, certo? Então, a partir disso, a gente vai tentar entender as condições climáticas e a sua variabilidade para o cerrado, para a gente estar fazendo um melhor planejamento e também auxiliando a tomada de decisão. Então, a gente pegar aqui os nossos biomas do Brasil e destacar o cerrado aqui sobre o mapa que a gente tem aqui dos tipos de clima no Brasil, pode ver que o cerrado está praticamente em toda essa área mais azul aqui, em que a gente tem essa definição climática seguindo a condição de Köppen, certo? Bom, mas o que é isso? O que é essa condição AW está falando para nós? Então, essa condição AW ele é classificado como um clima megatérmico, denominado clima de savanas, com inverno seco e chuva máximas ocorrendo no verão. Então, toda essa região, boa parte aqui do Cerrado, tem essa característica quando eu faço uma análise climática de 30 anos, considerando as condições médias anuais para fazer essa classificação climática. E a gente pode detalhar um pouquinho melhor esse AW. Então, é um clima megatérmico, clima de savana, com inverno seco e chuvas no verão. A letrinha A, dentro da classificação de Köppen, quer falar que ele é um megatérmico, tropical úmido, com temperatura média do mês mais frio acima de 18 graus Celsius. Então, essa é a primeira condição. E essa outra condição, W, eu tenho que a chuva anual tem que ser menor do que essa fórmula aqui para fazer essa análise em relação ao mês mais seco no inverno. Então, com essa condição, a nível mundial foi desenvolvida essas fórmulas, eu consigo definir aqui que para essa área eu tenho as chuvas no verão e o inverno seco para fazer essa classificação AW. Então esse é o tipo de clima que a gente tem predominantemente no Cerrado, certo? Bom, então todo o Cerrado é igual? Não, a gente sabe que tem regiões que são diferentes, tem um pouquinho de mudança na dinâmica de chuva, então a gente precisa, a partir dessa classificação climática, olhar com mais detalhe cada região para explorar essas condições de clima e obter a máxima eficiência produtiva em cada uma das regiões. E aqui eu vou trazer alguns mapas, vou passar apenas alguns para vocês. Essa aula está disponível no SIGA para vocês consultar cada um dos valores para cada região de interesse. E também está disponível no site do INMET gratuitamente essas imagens para você estar observando as condições climáticas. Então a gente traz um exemplo aqui, essa borda verde definindo a região do Cerrado, em que eu tenho as normais climatológicas, então a média de 61 a 90 para a temperatura mínima, para a temperatura máxima ao longo aqui das regiões para a condição anual. Então eu tenho regiões mais quentes, regiões mais frias, dada essa variabilidade climática que a gente tem dentro do próprio Cerrado, certo? Temperatura mínima, a gente pode observar aqui para dezembro e março,
para junho e setembro, a gente pode estar observando essa variabilidade ao longo do ano. Se a gente pegar Goiás, eu tenho uma faixa aqui entre 16, 18 até 20 graus Celsius em dezembro. Se a gente vai para setembro, por exemplo, eu tenho regiões aqui ultrapassando os 24 graus Celsius de temperatura média, regiões aqui abaixo de 16. Então a gente tem essa dinâmica na condição climática, certo? Então eu vou deixar disponível para você estar consultando aqui com mais detalhe cada uma das variáveis climáticas para a região do Cerrado, certo? Todos os elementos climáticos. A gente também pode fazer essa comparação com base em cada um dos locais dentro do Cerrado. Então tem vários locais aqui com a condição de balanço hídrico, então trazendo aqui a questão de chuva por mês, temperatura média. Então veja que mesmo dentro do Cerrado a gente tem uma variabilidade de chuva, a gente tem uma variabilidade de temperatura do ar ao longo do ano, ao longo das diferentes regiões. E eu gostaria de destacar aqui a questão de balanço hídrico. O déficit hídrico é o principal elemento, o principal fator limitante de produtividade que a gente tem no Brasil. Então a gente pode detalhar melhor ele. Então trazendo aqui lá para a região de Rio Verde, esse pontinho aqui, a gente tem aqui o gráfico mais simples mostrando que onde eu tenho azul tem um excedente hídrico, ou seja, o solo recarregou, sobrou água no sistema e essa vai ser utilizada para recarregar o lençol freático para ir para o rio. Enquanto que no vermelho aqui eu tenho déficit hídrico, ou seja, pode ter chovido, mas não foi o suficiente para suprir a demanda de uma cultura de referência. Então eu tenho falta de água ocorrendo nesse período. Então se a gente pegar aqui eu tenho uma sobra de água a partir de outubro, com o déficit iniciando lá em maio, pela limitação das questões de chuva para essa região aqui de Rio Verde. Se a gente subir um pouquinho mais o mapa, lá para Tocantins, veja que a dinâmica é totalmente diferente. Eu tenho o mesmo período chuvoso, mas mais déficit, com um pouquinho de mudança aqui no início e no final do período chuvoso. Se a gente subir mais um pouquinho lá para o Maranhão, a gente pode ver que a dinâmica muda bastante. Eu tenho ainda um período seco, mas o período chuvoso inicia mais tarde, se a gente pegar como referência a nossa cultura soja e milho no sistema produtivo. E uma janela de produção bem menor. Então a gente tem essa variabilidade, mas em termos climáticos são muito similares, dando essas classificações mais gerais. Mas se a gente detalhar com o balanço hídrico, a gente vê essas diferenças. Bom, qual que é o efeito disso? Bom, se a gente pegar os três locais, a gente pode ver o gráfico aqui, as diferenças de período de início e de quantidade de déficit hídrico. Como é que eu poderia fazer um manejo quanto à semeadura da soja e do milho safrinha? O zoneamento agrícola já faz isso para a gente. Então, se a gente pegar, por exemplo, soja para Rio Verde, eu posso plantar ele de 1º de outubro a 31 de dezembro. Lá em Peixe já ocorre um atraso aqui para o início da janela, enquanto que lá para Caxias eu tenho essa mudança. Eu saio aqui de 1º de outubro, 11 de outubro, vou lá para iniciar o plantio em 1º de dezembro, mas eu também posso ir mais tarde por essa dinâmica de chuva que ocorre lá. Já o milho safrinha, aqui para a região de Rio Verde eu tenho janeiro e fevereiro para fazer esse plantio. Mesma coisa lá para Peixe no Tocantins. Já lá para Caxias eu tenho essa mudança lá para 21 de fevereiro a 10 de abril, dentro dessas condições climáticas a gente tem dentro dessa região. Então lembrando, isso aqui é a condição média da disponibilidade hídrica nessas diferentes regiões. Então tem ano que a chuva inicia mais cedo, mais tarde, corta antes, corta depois. Por isso que a gente tem essa variabilidade climática. E aí, em agrometeorologia, a gente trabalha com o quê? Trabalha com risco. Então, a gente faz uma análise ano, por pelo menos 30 anos, e a gente consegue definir, que é o que o zoneamento agrícola faz, em que pelo menos 80% dos anos eu tenho uma boa produtividade se eu plantar dentro dessas diferentes janelas que eu estou considerando aqui, certo? Então a gente nunca consegue eliminar 100% do risco, mas a gente pode direcionar alguns manejos para buscar essa máxima eficiência e reduzindo as perdas de produtividade, certo? Bom, mas e por que a gente tem essas diferenças entre essas regiões? A gente vai tentar entender agora um pouquinho, de forma bem simples, o que acontece dentro do Cerrado, principalmente no Brasil, para ter essas mudanças das condições de clima de uma região para outra. Bom, então, o primeiro ponto é disponibilidade de energia. Então, dado o movimento de rotação, de translação da Terra, tem regiões que recebem mais ou menos energia. Associada à nebulosidade dessas regiões,
gente também tem essa mudança de entrada de mais ou menos energia em cada um dos sistemas. Isso cria regiões mais quentes e mais frias na Terra, que vai influenciar a circulação geral da atmosfera. Então a gente tem regiões mais quentes, com menor pressão, regiões mais quentes com maior pressão, então essa parcela de ar desloca para essas diferentes regiões, certo? Então isso influencia a circulação geral da atmosfera, que vai trazer umidade de uma região para outra, vai aumentar o vento ou diminuir, dependendo das condições que a gente tem, certo? Dentro disso, a gente tem os fatores da macroescala que acabam influenciando as condições climáticas em cada uma das regiões. E aqui a gente tem os principais fatores. Então, latitude influenciando a quantidade de energia que entra no sistema, altitude e o relevo influenciando a temperatura. Então, quanto maior a altitude, maior a temperatura desse ambiente. Se eu tenho a presença de uma serra, por exemplo, a parcela de ar se desloca da região mais baixa para a região mais alta, ocorre um resfriamento dessa parcela de ar, o que pode aumentar a formação de nuvens. Muito comum ocorrer aqui na região do Cerrado, que a gente tem mais chuvas nas regiões mais altas das chapadas, favorecendo a produtividade agrícola. A gente tem o efeito de oceanidade e continentalidade, então presença de massa de ar, de água em grande quantidade pode influenciar a temperatura, porque a água funciona como um controlador do ambiente no sentido de equilíbrio térmico. Então, o que acontece durante o período seco no Cerrado? A gente tem temperatura muito baixa de manhã e temperatura muito alta durante a tarde. Já no período chuvoso, a gente tem uma temperatura mais elevada na manhã e menor no período da tarde, porque durante o dia a água absorve essa energia do sistema e evapora. Durante a noite, com o resfriamento, a água acaba condensando e liberando de volta essa energia para o ambiente. Então, durante o dia, a água absorve energia, reduzindo a temperatura. Durante a noite, ela libera energia, aumentando a temperatura durante a noite, fazendo com que a amplitude térmica seja menor. A gente também tem as correntes marítimas, anticiclones e circulação geral da atmosfera, que influencia as condições climáticas no Brasil e no Cerrado. E aí, para a gente entender a condição climática, eu preciso estar ciente de que o clima é resultado de vários eventos. Por isso que é tão difícil fazer previsão climática. A gente não consegue acertar com 100% de certeza, porque não é 1, 2, 3 fatores isolados. É o globo inteiro em interação que pode estar influenciando as condições climáticas de uma determinada região. Então eu tenho efeitos aqui remotos, por exemplo, a ocorrência do El Niño lá no Oceano Pacífico, que afeta a condição climática do globo inteiro, ou ainda uma condição local de relevo que influencia a quantidade de chuva. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade e por isso que o clima é algo tão complexo, porque ele não é um fator isolado, local ou macro ou na macro escala. São interação de local com macro escala, com mudança de temperatura, com entrada e saída de energia do sistema, presença de água ou não. Então, todos esses fatores estão interagindo e influenciando as condições climáticas de uma região. E agora a gente traz alguns exemplos de sistemas meteorológicos que influenciam as condições climáticas do Cerrado. Então, lembrando, eles não ocorrem isoladamente, mas eles ocorrem em conjunto com outros fatores. Então, o primeiro deles, a gente vai trazer aqui a convecção local. O que é a convecção local? Nada mais é do que, durante o dia, a superfície aqui está úmida, está entrando energia no sistema, a gente tem evaporação de água, essa água vai vir para a atmosfera na forma de vapor, subiu na atmosfera, resfriou, formou a nuvem pesada, a gente tem essa ocorrência de chuva. Então, qual é a característica desse tipo de chuva? Ela ocorre geralmente no final do dia ou início da noite, porque a superfície passou o dia inteiro perdendo vapor de água, essa água foi para a atmosfera e formou as nuvens, elevando a quantidade de chuva. Então, no final do dia, a gente tem um acúmulo máximo dessa nuvem, mais pesada, acaba vencendo a gravidade, vencendo o fluxo de vapor que está subindo e ela acaba chovendo em uma determinada região. Característica dela, final da tarde, início da noite e bastante concentrada, ela chove numa região bem específica, numa determinada região. Um outro evento, um outro sistema meteorológico é a zona de convergência intertropical do Atlântico, que é essa faixa de nuvens que ocorre aqui próximo à linha do Equador. Então, o que acontece aqui? Dadas
diferentes temperaturas do globo, a parcela de ar se desloca aqui da latitude 30, tanto norte como sul, em direção à linha do Equador. A gente tem aqui a força de Coriolis forçando essa parcela de ar para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no hemisfério norte, e ela se encontra aqui formando, próxima à linha do Equador, essa zona de convergência intertropical do Atlântico. Então ela encontrou aqui, é o que a gente está observando aqui, a parcela sai de 30, vai em direção à linha do Equador na superfície, sobe na atmosfera, ocorre o resfriamento dessa parcela de ar, resfriou, formou mais nuvem, ficou mais pesada, ocorre a ocorrência de chuva nessa região aqui. Depois essa parcela de ar vem em altitude, desce aqui na latitude 30, criando regiões mais secas ou menos favoráveis à formação de nuvem. Então essa condição, dependendo da posição desse encontro de nuvens, a gente pode ter um efeito aqui no norte do cerrado, influenciando a quantidade de chuva ou ainda a quantidade de umidade que vem da Amazônia nessa região. E a gente também tem essa formação dessas regiões de alta e baixa pressão que influencia as condições de chuva associada também à ZCIT, a zona de convergência intertropical que ocorre nessa região. Então o que acontece nessas regiões de alta e baixa pressão? Na região, que foi o exemplo que a gente pode ver aqui, eu tenho uma região de alta pressão e uma região de baixa pressão. Na região de alta pressão, então tem um peso maior sobre a superfície, a parcela de ar sai dessa região. Ela sai, se desloca e converge para essa região de baixa pressão. E aqui ela sobe. Quando ela sobe na atmosfera, ela resfria, forma a nuvem e chove nessa região. Em altitude, ela desloca para essa região e desce nesse ponto. Quando ela desce, subiu, resfriou, desceu, aqueceu. Se ela aqueceu, desfavorece a formação de nuvem. Então, tem regiões secas onde tem essa ocorrência aqui. E aqui a gente tem esse movimento da zona de convergência intertropical associada a esses centros de alta e baixa pressão. Então, tem a zona de convergência deslocando nessa região, veja, a gente pega boa parte aqui do Brasil, ela pode estar mais ao norte, mais ao sul, tem esse padrão ao longo do globo, e eu tenho essas regiões de alta pressão, baixa pressão, que influenciam as condições de chuva. Por exemplo, essa zona aqui, quando ela está em alta pressão no Oceano Atlântico, ela vai jogar umidade para dentro do continente. Então, ela vai favorecer a umidade aqui na região central do Brasil. Ela não fica exatamente todo o tempo nessa posição, ela pode deslocar mais próximo do continente, mais longe. No momento que ela desloca para o continente, o que vai acontecer? Essa zona de alta pressão desfavorece a formação de nuvem, vai reduzir a quantidade de chuva nessa região. Então ela pode tanto favorecer como desfavorecer a condição de formação de nuvens ou não. Ela também vai influenciar a posição da zona de convergência, dadas as temperaturas aqui do Oceano Atlântico. Então aqui a gente tem um exemplo. Se o Oceano Atlântico no sul aqui está mais quente, mais frio, zona de alta pressão vai deslocar esse ar nesse sentido para uma região mais quente, a zona de convergência vai mais ao norte nessa posição dela. Agora, se eu tiver uma condição diferenciada, mais frio no hemisfério norte, mais quente nessa região, a parcela de ar vai empurrar a zona de convergência mais ao sul, favorecendo a formação de nuvens e chuvas nessa região aqui. Então a gente também tem esse efeito influenciando as condições climáticas no Brasil. Associado à zona de convergência intertropical, a gente tem a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, enquanto a intertropical forma nuvens nessa região aqui próxima à linha do Equador, a do Atlântico Sul, essa parcela de ar que saiu aqui do Atlântico, ela vem nessa direção, ela encontra a barreira aqui da Cordilheira dos Andes, ela desvia, passa sobre a Amazônia e desvia sentido sul, formando essa banda de nuvens aqui nessa região, levando chuva aqui para a região central do Brasil. E aí o que acontece? A gente só tem um período chuvoso se iniciando em setembro, outubro, porque essa região aqui, tanto do oceano como da floresta amazônica, passa a receber mais energia. Recebendo mais energia, evapora mais água, aumenta a atividade convectiva
lá na bacia amazônica, iniciando em agosto. A partir daí, a gente tem deslocamento de maior quantidade de umidade aqui para a região central do Brasil e a gente tem o início das chuvas, com o pico ocorrendo entre dezembro e fevereiro, e lá por março, abril, reduz a evaporação de água nessa região, reduz a quantidade de umidade que vem para a região central do Brasil e a gente entra no período seco desse período, dessa região aqui na região central do Brasil, certo? Então a gente tem essas duas zonas, intertropical e Atlântico Sul, influenciando o início e final das chuvas nessa região, certo? Bom, mas para essa zona do Atlântico Sul, de convergência do Atlântico Sul, influenciar a chuva aqui na região central do Brasil, ela depende de vários fatores. Então eu preciso ter uma alta pressão aqui, uma baixa pressão aqui nessa região, em altitude. Eu preciso ter uma alta pressão aqui na Bolívia, a presença de uma frente fria, para que essa zona de convergência do Atlântico Sul se forme aqui nessa região e traga mais umidade da bacia amazônica para essa região aqui central do Brasil. E é interessante que ela não fica sempre na mesma posição. Então a gente tem uma posição média, indicada por essa linha, mas às vezes ela pode deslocar mais para essa região ou mais ao sul, influenciando a quantidade de chuva em cada uma das regiões que ela está influenciando. Então se ela estiver na condição central, eu tenho menos chuva nas bordas. Se ela desloca mais para o sul, eu tenho maior quantidade de chuva nessa região. Se ela desloca para o norte, mais para essa região. E essa dinâmica depende da intensidade desses outros fatores ocorrendo aqui na América do Sul. Então veja que a gente tem uma chuva local que depende de inúmeros fatores que pode trazer umidade do oceano ou não, pode favorecer a subida ou a descida do ar nas diferentes regiões do globo, certo? E aqui a gente viu o VECAM, né? O que é esse VECAM? Ele é o vórtice ciclônico de alto nível. Então a gente tem esse sistema meteorológico, ele tem um centro de pressão relativamente baixo e vai iniciar lá na troposfera, nos níveis médios. Então os meteorologistas dividem a atmosfera em diferentes camadas. Esse ocorre lá no nível médio e acaba influenciando a quantidade de chuva em diferentes regiões. Então eu tenho aqui o VECAM lá do Nordeste ocorrendo nessa região e aqui indicando aonde o ar está subindo ou está descendo. Então veja que nessa região mais azul, dado por encontro desses dois VECAMs, eu tenho uma ascensão da parcela de ar. Essa ascensão faz com que ocorra uma maior convectividade de vapor de água e favoreça a formação de nuvens nessa região em que está ocorrendo a ascensão de ar. Então, no centro, caracterizado por essa região aqui, eu tenho uma descida de ar. Então, o ar desceu, aqueceu, não ocorreu a formação de nuvem. Já nas bordas, ocorre uma subida dessa parcela de ar, o que leva à formação de nuvens e aumenta a condição de chuva nessa região, certo? Um outro item importante também, ligado um pouco à zona de convergência do Atlântico Sul, é a questão do jato de baixo nível ao longo dos anos. O que é isso? Esse jato ele ocorre nessa região aqui, então a gente tem lá a zona de convergência do Atlântico Sul, junto com a intertropical, as duas passam por essa região aqui da Amazônia, se formam aqui, aumenta a quantidade de vapor de água nessa parcela de ar. Esse jato ele encontra a Cordilheira dos Andes, ou encontrando a Cordilheira dos Andes, ele desloca essa parcela de ar para a região centro-sul aqui do Brasil. Então a gente tem um período do ano em que ele está ocorrendo aqui nessa região, então no verão ele passa bem pela Amazônia com bastante umidade e desloca para a região sul, enquanto que no inverno ele vem dessa região mais ao sul aqui, com menor quantidade de umidade, e acaba influenciando a chuva nessa região. E esse vento tem uma velocidade máxima dele, esse jato de baixo nível, ocorrendo em torno de 2.000 metros de altitude, então é bastante baixo na atmosfera. E o que ele causa? Então, no verão,
maior intensidade, maior quantidade de chuva ocorrendo nessa região aqui, enquanto no inverno tem uma menor intensidade, menor quantidade de chuva nessa região aqui, na divisa aqui com o Paraguai e Bolívia, certo? Então a gente tem esse efeito desse jato pelo desvio que a Cordilheira dos Andes faz nesse deslocamento dessa parcela de ar com umidade vindo tanto da Amazônia no verão, como mais ao sul aqui no período de inverno, certo? Outro ponto importante para o Cerrado é o deslocamento das frentes frias. Então o que a frente fria faz? Ela vem lá na Antártida, passa pela Argentina, entra no sul do Brasil e ela é fria e seca, certo? Como ela é fria, ela vem mais baixa na atmosfera. Quando ela encontra uma parcela de ar quente que vem lá da Amazônia ou do oceano com bastante umidade, essa parcela de ar frio encontra a massa de ar quente, ele vai deslocar a parcela de ar quente para cima. Então, quando essa parcela de ar quente sobe, ela vai resfriar, resfriando aumenta a quantidade de nuvens, o que favorece a formação de nuvens nesse momento aqui entre o encontro da massa de ar frio, a frente fria, com a massa de ar quente. E é o que a gente pode observar aqui, esse deslocamento que essa com essa frente fria fez. Então ela entrou aqui no sul do Brasil, encontrou a parcela de ar quente e úmida, elevou essa parcela de ar quente, formando essa banda de nuvens que originou chuva na região. Então o que acontece? Eu tenho uma faixa quente e uma faixa fria aqui, e o encontro das duas. Então a frente fria vem, encontra a massa de ar quente, favorece a chuva. No momento que ela passar por essa região, ela vai manter as características dela, reduzindo temperatura. Então aqui num dia, entrou aqui no sul do Brasil, a parcela continuou deslocando, formou chuva aqui nessa região do Mato Grosso do Sul, São Paulo, e ela continuou deslocando, formando chuva aqui na região do Mato Piba. Então esse deslocamento, eu tenho formação de nuvens, com chuva nessa faixa aqui, região quente, e aqui depois que essa frente fria passou, ela mantém parte dessas características frias dela. Então ela entra aqui com menos 40, quando ela encontra a região sul aqui, ela começa a perder intensidade, passou nesse momento aqui, essa região que está com a temperatura de 10 graus Celsius. E é bem interessante você observar isso. Um dia quente, depois da chuva, a região fica mais fria do que o dia anterior. Conforme ela vai deslocando dentro do Brasil, a gente tem uma perda desse frio, ou diminui a intensidade da frente fria, ela não reduz tanto a temperatura aqui na região central ou no Mato Piba como reduz quando ela entra no continente aqui no hemisfério sul, certo? Então todos esses fatores vão condicionando a condição de clima no Brasil. Então eu tenho região sul, latitude diferente, com altitude diferente, região central, latitude, altitude, deslocamento das parcelas de ar, a circulação geral da atmosfera, condicionando a condição climática aqui no Cerrado, predominantemente do clima tipo AW, e com essas diferenças entre as diferentes regiões que a gente estava observando anteriormente, e o que influencia os tipos de cultivos ou o momento de cultivo em cada época do ano para cada uma das regiões, certo? Então, associado a esses fatores, a gente também tem fenômenos de teleconexões. Então, o jato subtropical, a zona de convergência intertropical, a zona de convergência do Atlântico Sul, o deslocamento dessas parcelas de ar de alta e de baixa pressão é o resultado desses fenômenos de teleconexão. Então, para o clima, como a gente viu anteriormente, é um resultado tanto de efeitos remotos como de efeitos locais. E as teleconexões falam muito desses fenômenos remotos. Então, eu tenho a temperatura do Oceano Pacífico, que é denominado de El Niño. Eu tenho o dipolo do Atlântico influenciando os outros fatores que a gente viu que acaba condicionando o clima de uma determinada região. Então, de certa forma, a gente chama de remoto, mas o que acontece em cada parte do globo acaba influenciando o clima nessas diferentes regiões. E a gente passou a entender isso com o avanço do uso de imagens de satélites e a coleta de dados climáticos globais. Então aqui eu tenho
o albedo, tem a temperatura do oceano a nível global, então para as diferentes regiões, eu tenho presença de nuvens, identificando isso, e a partir dessas informações coletadas começou a se correlacionar. Bom, temperatura lá do Oceano Pacífico, por que influencia as condições climáticas no Brasil? O que acontece com a oscilação decadal do Pacífico, uma análise de maior tempo, aqui nessa região mais ao norte? O que acontece com a temperatura do Oceano Atlântico ao norte e ao sul, da linha do Equador, que influencia a chuva no Brasil? Então, todos esses fatores estão, de certa forma, linkados. Então, convecção local, ZCIT, ZCAS, VCANS, o jato de baixo nível ao longo dos Andes, as frentes frias, estão ligados com esses fenômenos remotos que ocorrem nas diferentes regiões do globo, certo? E aqui eu destaco três que a gente tem um bom conhecimento sobre eles: o El Niño, oscilação sul, oscilação decadal do Pacífico e o dipolo do Atlântico, certo? Então, com a nossa atividade dessa aula, o que vocês vão fazer? Vão fazer uma pesquisa bastante simples de o que é, aonde ocorre e quais são os efeitos no clima do Brasil para esses três componentes, certo? Então, de forma bastante simples, escrever o que é o El Niño, onde ele ocorre, como ele influencia o clima no Brasil, o que é a oscilação decadal do Pacífico, o que é o dipolo do Atlântico e como isso, de certa forma, pode influenciar o clima no Cerrado e a nível de Brasil, certo? Bom, qualquer dúvida a gente fica à disposição.